Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje estaremos lendo o artigo de Murray Rothbard sobre a importância do revisionismo de guerra para os dias atuais. Nesse artigo, Rothbard não só mostra a importância de um revisionismo, mas também as lições históricas que o revisionismo pode nos oferecer contra as mentiras históricas propagadas pelos aliados de guerra, usando como exemplos, e também dos estados e propagandas midiáticas. O revisionismo aplicado à Segunda Guerra Mundial e suas origens, como também para as guerras anteriores, tem a função geral de trazer a verdade histórica para o público americano e mundial que foi drogado por mentiras e propaganda de guerra. Isso, por si só, é uma virtude. Mas algumas verdades da história, é claro, podem ser em grande parte de interesse de museu, com pouca relevância para as preocupações atuais. Isso não é verdade para o revisionismo da Segunda Guerra Mundial, que tem um significado muito crítico para o mundo de hoje. A menor das lições que o revisionismo pode nos ensinar já foi completamente aprendida, que a Alemanha e o Japão não são exclusivamente nações agressoras, condenadas desde o nascimento a ameaçar a paz do mundo. As grandes lições, infelizmente, ainda precisam ser aprendidas. Os Estados Unidos estão novamente sendo submetidos àquele complexo de medo e vaidade que nos levou, e ao mundo ocidental, a duas outras guerras desastrosas em nosso século. Mais uma vez, o público americano está sendo submetido a uma enxurrada quase unânime de propaganda de guerra e histeria de guerra, de tal modo que apenas os mais perspicazes e racionais possam manter a cabeça no lugar. Mais uma vez, descobrimos que surgiu em cena um inimigo, um cara mau, com as mesmas velhas características de caras maus de que ouvimos falar antes. Um inimigo diabólico, monolítico, que, gerações atrás, em alguns textos sagrados, decidiu, por razões que permanecem obscuras, que estava a fim de conquistar o mundo. Desde então, o inimigo obscuramente, secretamente, diabolicamente, conspirou conspiratoriamente para conquistar o mundo, construindo uma vasta, poderosa e avassaladora máquina militar e também construindo uma poderosa quinta coluna internacional e subversiva, que funciona como um exército de meros fantoches, agentes do quartel-general do inimigo, prontos para cometer espionagem, sabotagem ou qualquer outro ato de minar outros estados. O inimigo, então, é monolítico, governado única e estritamente a partir do topo por alguns poucos governantes e é sempre dominado pelo único propósito de conquista do mundo. O modelo a ter em mente é o Dr. Fu Manchu, aqui apresentado como um bicho-papão internacional. O inimigo, então, diz a propaganda de guerra, é guiado por apenas um propósito, o da conquista do mundo. Ele nunca sofre de emoções humanas como medo, medo de que nós possamos atacá-lo, ou a crença de que ele está agindo em defesa, ou por auto-respeito e desejo de salvar as aparências diante de si mesmo, ou até mesmo dos outros. Tampouco ele possui qualidades humanas como a própria razão. Não. Há apenas uma outra emoção que pode influenciá-lo. Uma força superior o obrigará a recuar. Isso porque, mesmo sendo um Fu Manchu, ele também é como um cara mau dos filmes ocidentais. Ele se encolherá diante do mocinho se o mocinho for forte, armado até os dentes, resoluto em seu propósito e etc. Daí o complexo de medo e vaidade, medo da trama supostamente implacável e permanente do inimigo, vangloriando-se do enorme poderio militar dos Estados Unidos e sua intromissão em todo o mundo para conter, recuar, etc. O inimigo ou libertar as nações oprimidas. Agora, o revisionismo nos ensina que todo esse mito, tão predominante então e até agora sobre Hitler e sobre os japoneses, é uma série de falácias do começo ao fim. Cada linha deste pesadelo é completamente falsa ou não é inteiramente verdadeira.
Se as pessoas aprenderam essa fraude intelectual sobre a Alemanha de Hitler, então começarão a fazer perguntas e indagações sobre a versão atual da Terceira Guerra Mundial do mesmo mito. Nada impediria mais rapidamente o atual mergulho de cabeça na guerra, ou mais seguramente faria as pessoas começarem a raciocinar sobre os assuntos externos mais uma vez, depois de uma longa orgia de emoções e clichês. Pois o mesmo mito é agora baseado nas mesmas velhas falácias. E isso é visto pelo crescente uso que os apoiadores da Guerra Fria têm feito no mito de Munique. A acusação continuamente repetida de que foi o apaziguamento do agressor em Munique que alimentava sua agressão. Novamente, a comparação com Fu Manchu ou besta selvagem. E isso fez com que o agressor, enebriado com suas conquistas, lançasse a Segunda Guerra Mundial. Este mito de Munique tem sido usado como um dos principais argumentos contra qualquer tipo de negociação racional com as nações comunistas, e vem estigmatizado até mesmo a busca mais inofensiva de acordo como apaziguamento. É por isso que a magnífica obra Origens da Segunda Guerra Mundial, de A. J. P. Taylor, recebeu provavelmente sua crítica mais distorcida e frenética nas páginas da National Review. Já é hora de os americanos aprenderem que os bandidos, nazistas ou comunistas, podem não necessariamente querer ou desejar a guerra, ou estarem interessados em conquistar o mundo. Sua esperança de conquistar pode ser estritamente ideológica e não militar. Que os caras maus também podem temer a possibilidade de nosso uso de nosso enorme poder militar e postura agressiva para atacá-los. Que tanto os caras maus quanto os mocinhos podem ter interesses comuns que tornam a negociação possível. Por exemplo, que nenhum deles quer ser aniquilado por armas nucleares. Que nenhuma organização é um monólito e que os agentes muitas vezes são simplesmente aliados ideológicos que podem divergir de fatos divergentes de seus supostos mestres. E que, finalmente, podemos aprender a lição mais profunda de todas, que a política interna de um governo muitas vezes não é um indicador de sua política externa. Ainda estamos, em última análise, sofrendo com a ilusão de Woodrow Wilson, que as democracias, ipso facto, nunca embarcarão na guerra e que as ditaduras estão sempre propensas a engajar-se na guerra. Por mais que abominemos as propagandas domésticas da maioria dos ditadores, e certamente dos nazistas e comunistas, isso não tem relação necessária com sua política externa. De fato, muitas ditaduras foram passivas e estáticas na história, e ao contrário, muitas democracias foram as que mais promoveram e travaram guerras. O revisionismo pode, de uma vez por todas, ser capaz de destruir este mito wilsoniano. Há apenas uma diferença real entre a capacidade de uma democracia e uma ditadura de travar guerras. As democracias invariavelmente se envolvem muito mais amplamente em propaganda enganosa de guerra, para estimular e persuadir o público. Democracias que travam guerras precisam produzir muito mais propaganda para estimular seus cidadãos, e ao mesmo tempo camuflar suas políticas muito mais intensamente em hipocrisia moral para enganar os eleitores. A falta de necessidade disso por parte das ditaduras muitas vezes faz com que suas políticas pareçam superficialmente mais bélicas, e essa é uma das razões pelas quais elas tiveram uma má fama neste último século. A tarefa do revisionismo tem sido penetrar nessas superficialidades e aparências até as duras realidades subjacentes, realidades que mostram certamente neste século os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, as três grandes democracias, piores do que quaisquer outros três países fomentando e travando uma guerra agressiva. A percepção dessa verdade seria de importância incalculável no cenário atual. Os conservadores não precisam ser lembrados da fragilidade do mito democrático. Estamos familiarizados agora com o conceito de democracia totalitária, da frequente propensão das massas e tiranizar as minorias. Se os conservadores podem enxergar essa verdade nos assuntos internos, por que não nos assuntos externos? Existem muitas outras lições, mais específicas, mas também importantes, que o revisionismo pode nos ensinar.
A Guerra Fria, assim como a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, foi lançada pelas democracias ocidentais para se intrometer nos assuntos da Europa Oriental. O grande fato sobre o poder da Europa Oriental é que as nações menores estão fadadas a estar sob o domínio, amigável ou não, da Alemanha ou da Rússia. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha entraram em guerra em parte para ajudar a Rússia a se expandir para a parte da Europa Oriental, então dominada pela Áustria-Hungria, e pela Alemanha. Este ato de intromissão de nossa parte, ao custo de incontáveis vidas, tanto no Ocidente quanto no Oriente, e de um enorme aumento no militarismo, do estatismo e do socialismo em casa, levou a uma situação na Europa Oriental que colocou os Estados Unidos e a Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial para impedir a Alemanha de dominar a Europa Oriental. Assim que a Segunda Guerra Mundial terminou, com seu enorme aumento consequente do estatismo, do militarismo e do socialismo nos Estados Unidos, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha sentiram que tinham que lançar uma guerra fria para tirar a Rússia do domínio sobre a Europa Oriental que havia obtido como consequência natural da derrota conjunta da Alemanha. Quanto tempo mais os Estados Unidos terão para brincar com o destino do povo americano ou mesmo com a própria raça humana para impor uma solução de nosso gosto à Europa Oriental? E se devemos provocar um holocausto para destruir o comunismo, e se, incertamente, restasse algum americano quão distinguível do comunismo o sistema americano na realidade seria? Houve duas facetas principais na Guerra Fria: tentar estabelecer a hegemonia dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha sobre a Europa Oriental e tentar suprir as revoluções nacionalistas que levariam os países subdesenvolvidos para fora da órbita imperialista ocidental. Aqui, novamente, o revisionismo da Segunda Guerra Mundial tem lições importantes para nos ensinar hoje, pois na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, apoiada pelos Estados Unidos, entrou em guerra contra a Alemanha para tentar atrapalhar um importante concorrente comercial que havia entrado tarde no jogo imperialista. Antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha e a França tentaram preservar sua dominação imperialista contra as nações despossuídas, Alemanha e Japão, que chegaram tarde na corrida imperialista. E agora, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram o cetro imperialista das mãos enfraquecidas da Grã-Bretanha e da França. Assim, o revisionismo nos fornece a percepção de que os Estados Unidos se tornaram agora o colosso mundial do imperialismo, sustentando estados fantoches e clientes em todas as áreas subdesenvolvidas do mundo e tentando ferozmente suprimir revoluções nacionalistas que tirariam esses países da órbita imperial americana. Como Garrett também disse, atravessamos a fronteira que existe entre a República e o Império, tendo o comunismo se aliado aos movimentos imensamente populares de libertação nacional contra o imperialismo. Os Estados Unidos, hipocriticamente, em nome da liberdade, estão agora empenhados na conclusão lógica de sua política de Guerra Fria, tentar exterminar uma nação inteira no Vietnã para certificar-se de que eles estejam mortos ao invés de vermelhos, e para preservar o domínio imperial americano. Todas essas lições o revisionismo tem para nos ensinar, pois o revisionismo, em última análise, baseia-se na verdade e na racionalidade. A verdade e a racionalidade são sempre as primeiras vítimas de qualquer frenesi de guerra, e são, portanto, mais uma vez uma mercadoria estritamente rara no mercado de hoje. O revisionismo traz para o frenesi artificial dos eventos diários e da propaganda do dia a dia a luz fria, mas sem última análise gloriosa da verdade histórica. Tal verdade é desesperadamente necessária no mundo de hoje.